Boa tarde, meus amigos do canal. Pessoal, estou aqui hoje em casa aqui e fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre a safra de soja 22-23, né? Um resumo da safra, né? Então a gente finalizou ela, já está com uns 30 dias já que foi finalizada a colheita. E estava nesse período aí analisando, né? E absorvendo tudo e filtrando, vendo, fazendo um resumo do que aconteceu nessa safra 22-23 e até mesmo para a gente ter noção, né, para ver os acertos, os erros da gente também, né, que a gente fez. E vou estar passando para vocês aí alguns erros, alguns acertos dessa safra 22-23, né. Muitas vezes a gente só gosta de ver os acertos e não gosta muitas vezes de ver os erros, né. E erro não é gostoso, né, ver o erro. A gente tem facilidade bastante de ver erro dos outros, né? Muitas vezes não vê erro da gente. Mas tem hora que a gente tem que olhar para o que a gente fez. Não que a gente faz algo assim pensando em dar errado, né? Mas a gente faz com todo o pensamento de acertar, né? De acertar. Mas infelizmente às vezes as coisas não saem conforme a gente planeja, né? E acaba saindo uns erros, às vezes erro operacional, erro às vezes de implementos, né? É um erro mecânico. Ou erro também em algumas técnicas que não deu certo, né? Então eu fiz aqui um balanço aqui para a gente ter um pouco de noção e que espero que ajude alguém também que está na lavoura também aí, está na luta aí do dia a dia, que algum desses acertos possa ajudar, os erros também possam orientar para que a gente possa melhorar, né? Então eu até classifiquei aqui a minha área em dois talhão, porque isso é dois talhão diferente. Tem um talhão de 70 hectares, que já é uma área consolidada, a plantio de soja há mais de 10 anos, né, de plantio de soja. E a outra área é a área de pastagem degradada que vai virar lavoura, né? E então são diferentes, são bastante diferentes, porque essa área que vai virar lavoura a gente está implementando a lavoura ainda lá, fazendo o sistema de plantio direto. Isso demanda tempo para a reação dos adubos, né? É diferente da outra área que já vem há 10 anos sendo cultivada. Mas aqui eu vou passar primeiro os acertos dessa área consolidada, já de plantio de 10 anos, uma área de 70 hectares. E eu vou passar primeiro os acertos, né? O que eu fiz de certo aqui que deu resultado positivo? Vou passar 5 delas, né? Uma delas, pessoal, é escarificar o solo. Me deu um resultado positivo. Então isso aí eu acertei. A princípio, quando eu fiz investimento em escarificador, a gente pesquisa bastante, alguns falam alguma coisa, outros falam outros, né? E às vezes solo arenoso, muitos não acreditam que o solo arenoso compacta e coisa da sua cabeça, coisa, né? Então vem todos os pensamentos, mas eu acertei em escarificar o solo, me deu resultado positivo. O segundo é calcarear o solo. Eu fiz análise do solo e pediu 1.300 quilos. E eu coloquei 3 toneladas de calcário incorporado. Então também eu achei interessante também, foi um acerto que eu fiz. Então eu calcarei o solo, tem vídeo no canal aí, o trabalho que foi realizado todo aqui na minha área. Depois incorporei com a niveladora e escarifiquei em cima, depois joguei milheto, né? Então esse é o segundo ponto, o segundo acerto que eu fiz, foi calcarear o solo, corrigir o, o pH que estava um pouco meio alto, né? E não fiz análise ainda porque eu vou aguardar primeiro tirar o milho, depois fazer a análise para ver o resultado, né? Como aqui vai ficar, né? E o terceiro também, pessoal, é acerto que eu fiz também. Por mais simples que seja, mas eu vi resultado. Plantar em 45 graus a soja. Como assim 45 graus? Eu plantava sempre de comprido na minha propriedade, porque a minha propriedade esse talhão ele é estreito e comprido. Então fica muito mais fácil o trabalho, né? Você plantar de comprido. É uma área bem plana. Então o rendimento operacional é muito grande, né? Você andar 2.200 metros,
do que você andar 300, né? Então o que eu fiz? Eu não fiz 90 graus porque senão ia dar só 300. Eu fiz, em vez de, eu fiz 45 graus. Daí deu 450 metros a 500 metros a linha de plantio, né? Então eu fiz todo o plantio 45 graus em relação ao plantio dos últimos anos que eu vinha fazendo, né? Isso aí eu vi resultado, que a adubação parece que cruzou, né? A adubação sempre estava assim, no sentido de comprido, a propriedade. Então agora ela cruzou, deu um excelente resultado. E agora os próximos plantios eu vou estar caprichando, plantando sempre cruzado, né? Deu resultado, um resultado bom. Uma coisa simples, pessoal, muito simples, e eu vi resultado. Outra coisa também interessante, pessoal, porque meu sítio ele é sentido leste e oeste. Então eu plantava de comprido em cima, sentido leste e oeste. O sol passava bem em cima das ruas de soja. Espaçamento 50. Então pegava toda a insolação em cima, o sol saía cedo lá e passava por cima da propriedade. Então ao meio da rua pegava a insolação o dia todo. Isso eu percebi que fez com que germinasse muito a sementeira, viesse ervas daninhas, enfim, e atrapalhou bastante os meus plantios anteriores, né? E com o plantio 45 graus, o que aconteceu? O sol batia ali, só pegava o sol no meio do dia. A parte da manhã tinha a sombra do pé, na parte do meio-dia que o sol estava em cima pegava, mas à tarde o sol já não pegava nas entrelinhas. Eu percebi que também isso também ajudou também a segurar um pouco mais a erva daninha. Lógico que eu fiz tratamento com EDOS, né? Também está até dentro desses 5 também, tá? O tratamento que eu fiz com pós-emergente, mas são técnicas também que eu adotei e vi que deu resultado, né? Então, o quarto é a variedade da soja. Esse ano eu acertei na variedade da soja, né? Fazia tempo que eu vinha sofrendo, pesquisando, procurando, e nesse talhão eu acertei. Eu plantei bônus, que deu bom, e a KWS 8620. Então, esses dois material foi super bem aqui, teve um ótimo desenvolvimento. Então eu 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 acertei nessa variedade de soja. E o quinto, como eu até já falei já no terceiro, né? O quinto é o controle da árvore daninha, né? Que eu fiz todo o revumento do solo, eu eliminei toda aquela vassourinha de botão existente que existia com resistência a glifosato, a herbicidas. Já estava com talo grosso, já de tanta máquina cortar ele, rebrotar, e cortar e rebrotar, eu passei a grade em tudo, aproveitei, fiz a calagem, né? E fiz um revulmento do meu solo, descalifiquei e comecei do zero. Então eu fiz um reset, né, no meu solo. E foi muito bom, pessoal, foi muito bom. Então daí eu fiz a plantação com a tecnologia Plant e Aplique e fiz a aplicação do produto EDOS da Syngenta, um produto muito bom e segurou bastante a sementeira, que no caso era o problema nosso maior, que era a erva quente e vassourinha de botão. Então esse ano não tive problema com erva de botão, nem erva quente, nem vassourinha de botão. Então foi um plantio no limpo. Vocês que acompanham o canal aí viu o quanto foi interessante, né? O quanto minha roça foi limpa, né? Então são 5. E agora os erros nessa área não teve muito erro não, pessoal. Para mim achar 3 erros deu trabalho. Precisei pensar bastante onde que eu poderia ter melhorado, né? Um dos erros que teve, numa variedade que é 8620, eu coloquei 1 grão a mais por metro linear, entendeu? 1 grão a mais, 1 a 1,5. Poderia ter colocado menos grão. Eu coloquei 13, agora não lembro de cabeça, deu 11,8, se não me engano, grão por metro. Eu poderia ter colocado menos, uma semente a menos por metro linear. Aí eu fiquei com medo devido às outras safras que eu vinha, sempre pouco pé, né? Um stand muito fraco. Esse ano eu aumentei um pouquinho mais a quantidade de semente por metro linear e uma semente deu uma diferença assim que poderia ter economizado semente, né? E no final faltou semente, eu precisei comprar semente. Daí a gente vai ver a consequência lá no final. Espera aí que você vai ver só o que deu no final.
Então, eu coloquei muita planta por metro linear, na verdade 8,620. O que aconteceu? A planta ela se obrigou a crescer, ela não soltou muito galho. Deu uma planta alta, né? Caneluda. Deu boa a soja, mas eu poderia ter economizado semente e tido o mesmo resultado de colheita, né? Então, poderia ter diminuído a semente aí, né? Então, esse foi um dos erros que eu fiz, mas eu fiz por causa do resultado das safras passadas, que eu vinha sempre com stand baixo, sempre com stand baixo, sempre com stand baixo. Então, esse ano eu resolvi, vou colocar uma a mais. Só que eu tinha mudado de variedade e a germinação dessa semente é muito boa. Ela nasce 100%, né? Muito boa. E o segundo que eu também eu deveria ter cuidado um pouquinho mais com o percevejo no final. Eu percebi, não que chegou, não cheguei a sentir danos do percevejo, mas eu deixei um pouquinho porque a dificuldade que eu tinha de entrar na soja, devido à soja ser alta, até mesmo por ter bastante plantas por metro linear, eu no final eu tive dificuldade, né, para fazer controle de percevejo, porque até eu fiz uma aplicação a mais, mas com dó, porque o pulverizador amassou bastante. Vocês viram o vídeo aí, tem vídeo no canal, eu fazendo algumas adaptações para que as barras do pulverizador ficassem um pouco mais altas, né? Mas mesmo assim, aonde o trator passava com o pulverizador, deitava bastante, né? Soja deu 1,20 m de altura, pessoal, tinha lugar, tinha até 1,40 m, coisa de louco, nunca vi daquele jeito, né? Então, eu não consegui ter um controle bom nos insetos. Isso também influenciou no milho depois. Eu tive uma dificuldade grande no milho com inseto. E por último, pessoal, perca na colheita, né? A perca na colheita também teve um detalhezinho também, pessoal, que a gente tem que cuidar. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com máquina, com revisão, com isso, com aquilo, e às vezes acaba esquecendo no momento de estar colhendo, tá tomando mais um pouquinho mais de atenção na hora de colher para você não jogar soja fora. Então tudo aquilo que você trabalhou, que você cuidou, que você trabalhou, investiu, né? Correu atrás, foi atrás de conhecimento, daí na hora da colheita joga um tanto de semente fora. Aí você ouve ou preciso melhorar. Foram 3 máquinas que ele colheu aqui, não só todas as máquinas jogaram, a minha jogou, não é máquina terceirizada, não é isso não. É no momento de sufoco, todo mundo preocupado. E é um detalhezinho que eu esqueci. Sinceramente, eu poderia ter olhado um pouco mais, a gente acaba deixando e depois a gente vê que isso também influencia bastante na produtividade, né? Então, esses aí são os erros e os acertos nesse primeiro talhão, né? Mas assim mesmo eu fechei uma média boa, na média nacional, né? Que é em torno de 55 sacos por hectare, então não tá ruim para solo arenoso, né? Não tá ruim não, tô satisfeito, né? Lógico que a gente trabalha para sempre produzir mais, mas devido a algumas coisas e teve a produtividade não tão muito boa, mas tenho que agradecer a Deus, né? Porque muitos nem colheram isso, né? Então tô dentro da média, ficou ótimo, ficou ótimo. E agora, pessoal, vamos para o segundo talhão, que é um talhão bem diferente, que é um talhão de primeiro ano, como eu já falei. Eu fiz os acertos que eu fiz lá também, pessoal. Vou citar os 5 aqui. Primeiro foi calcário também, dosagem dobrada. Não deu bem dobrado, lá pediu 4,5 toneladas e eu coloquei foi 7, né? Então coloquei mais do que o recomendado. Deu um excelente resultado. Eu fiz 3 aplicações. Aplicava 2 toneladas, gradão. Aplicava mais 3 toneladas, gradão. Depois mais 2 toneladas, gradão. Niveladora, né? No final foi niveladora. Então, deu um resultado. Eu já fiz análise. Nossa, tá super bom lá. Bem corrigido agora. Tá muito bom mesmo. O agrônomo ficou admirado de ver a correção, a calagem que foi feita lá. Ficou muito bom, né? E então foi algo que eu fiz, que acertei lá, foi ter colocado a calcária além do que as recomendações pediram. Outra coisa, pessoal, essa área aqui, segundo acerto, essa área era muito difícil, assim, em questão de erva daninha. Tem vídeo no canal aí, quando eu peguei essa área eu fiquei bastante preocupado,
porque uma área eu já vinha sofrendo já com erva quente e vassourinha de botão. Eu tava já bem desesperado, preocupado, porque eu já vinha sofrendo com colheita no soja em, com bastante erva daninha, né? E vou plantar justamente numa área que está perdido de ervas daninhas, principalmente vassoura de botão e erva quente, né? Vou plantar justamente nesse local, então eu entrei com bastante medo, mas eu fiz um acerto lá, foi no controle das ervas daninhas, né? Fiz um excelente trabalho lá, tem vídeo no canal também, desde os princípios que eu comecei a trabalhar lá, fazendo gradagem para eliminar um pouco o banco de semente, depois com a tecnologia do Plant e Aplique também, deu excelente resultado, tem vídeo no canal também aí. E também a terceira, pessoal, é adubação na base, né? A minha plantadeira eu tenho, eu posso colocar adubação na base, então eu acertei de colocar adubação na base. Infelizmente, devido a esse ano que passou, pessoal, foi um ano difícil, assim, com aquela crise do fertilizante, a gente nem sabe se aquilo era verdade ou era conversa fiada, não sei, mas a gente sofreu com isso, porque é uma especulação muito grande no mercado, né? Um fala uma coisa, fala outra, você não sabe nem quem está falando mais a verdade. Se acaba comprando, né, na pressão e não tinha o adubo que eu queria, precisei pegar o adubo que tinha para vender, né, disponível, que era o 01818, e para a área nova eu não recomendo. Para a área já antiga, ele vai super bem, mas para a área nova ele não vai bem. A minha sorte é que eu coloquei o adubo na base, 280 kg na base, então o restante eu joguei a lanço. Mas só que o adubo que eu joguei a lanço, eu não tive tanto resultado porque o fósforo não fica disponível na superfície do solo, né? Mas eu acertei de ter colocado 280 kg. Eu ia colocar 300, mas caiu 280 kg na base. Então isso ajudou bastante, deu um diferencial na arranque da planta, foi muito bom. Pena que depois o restante era 0,1818, perdi um pouco de fósforo é, na, na, na adubação de cobertura, né? E o quarto, pessoal, outra coisa que eu acertei lá foi ter feito também curva de nível. E o plantio eu fiz também no nível, conforme as curvas, né? Isso foi muito bom. Segurei bastante erosão, só teve dois ou três lugares que teve erosão lá. A gente foi, tampou rapidinho e resolveu. Então ficou uma área muito boa nesse sentido. E eu plantei também nas curvas de nível, né? Sempre acompanhando. Então o plantio ajuda também a segurar a água. Por mais que é uma área assim não é tão pendida, é uma plana, mas essas terras de areia elas são muito fáceis de a água carregar, né? Então foi muito bom ter feito a curva de nível. Outra coisa, pessoal, assim, deu até trabalho para mim achar cinco acertos nessa área aqui, porque foi uma área difícil, primeiro ano. Eu até nomeei aqui como um acerto também, mas por ter comprado o sensor de barra do meu pulsador, porque com as curvas de nível não ia ter como eu fazer a aplicação de defensivos na planta, eu não ia ter um controle, né, das barras e automaticamente isso não ia dar um resultado legal das aplicações na lavoura. Então com esse sensor de barra eu consegui fazer uma aplicação muito boa, acompanhou sempre o relevo ali, as curvas de nível, né, foi muito bom, né? Coloquei como um acerto também, para mim inteirar os 5 aqui, sabe? Porque aí vocês vão ver que tem mais erro do que acerto nessa segundo talhão, né? Então agora vamos para os erros nesse talhão. Nesse talhão, pessoal, eu achei 7 erros, não foi 5, não foi 7. Erro assim, como já falei a princípio, ninguém faz alguma coisa pensando em errar, a gente faz com o objetivo de acertar, mas infelizmente às vezes não sai conforme o planejamento da gente. Eu vou dizer que o primeiro erro que eu fiz, que eu tive ali, foi o nivelamento do terreno. Não ficou bom. Teve alguma falta de ferramenta, né? Não tinha uma grade niveladora. Depois, no final, comprei a grade niveladora. A grade niveladora larga, né? Que fizesse um bom nivelamento do terreno. Eu arrendei essa área meio atrasada, eu deixei a área ali porque não deu tempo de plantar o primeiro ano, né? Deixei lá, comecei a mexer, depois parei.
o capim cresceu demais e eu achei que aquele capim ia ser bom. Falei, eu vou moer esse capim aqui, não vou queimar nada, vou incorporar ele no solo. E deu bastante trabalho, vocês viram aí vídeo no canal também, o trabalho que eu tive para mim revolver aquele capim, misturar com solo. Só que eu não consegui fazer um nivelamento bom no terreno, ficou muito cheio de ondulação, pequenas, né, bacias, mas isso atrapalhou bastante, né? Então, o nivelamento do terreno, por mais que no pro final ainda eu arrumei um link e eu passei algumas partes lá, o link lá também, deu uma remediada, né? Foi feito deu uma ajudada, mas não ficou ainda como eu queria. Mas isso eu estava vendo que estava dando errado e eu não estava conseguindo corrigir porque falta de ferramenta, né? Por falta de ferramenta. Inclusive tem ferramenta nova chegando aí, pessoal. Daqui uns dias, se Deus quiser, vocês vão ver o que eu comprei, né? Já tem gente falando aqui que comprei aí. E acho que vamos comentando aí o que vocês acham que eu comprei para ajudar aqui na propriedade. Então, nivelamento do terreno, falei. Daí, devido a esse nivelamento do terreno, foi o primeiro. O segundo é o plantio fundo. Não consegui regular a plantadeira direito. Não consegui. Tinha bastante ondulação. E a minha plantadeira ela não é pantográfica, então ela não acompanha tanto o relevo do solo. Isso, por mais que você faça uma regulagem, sempre acaba ficando fundo. Você faz uma regulagem num local, mas tem hora que ela passa em cima de um morçãozinho, ela acaba fincando mais. Às vezes passa num lugar baixado, como ela tem aquela régua ali atrás que segura os carrinhos, o carrinho não desce, não acompanha bem o relevo do solo, né? Então, ficou o plantio, algum lugar ficou muito fundo, algum lugar ficou muito raso. Então, eu tive bastante dificuldade. Isso foi do princípio ao fim, eu regulando a plantadeira. Tem vídeo no canal também, eu sempre atrás da plantadeira, corrigindo, levanta, abaixa. Foi bastante dificultoso essa questão. Mas a gente não consegue. Isso aí, o solo imperfeito, você não consegue fazer aquela plantação como eu fiz aqui nessa outra talhão, né? Então, também foi uma falha, foi o plantio fundo, né? Foi o plantio fundo. E daí, o terceiro erro, pessoal, é variedade. Eu não acertei 100% na variedade. Por quê? Eu acertei numa variedade lá. Inclusive tem vídeo no canal mostrando ela, que é a KWS 8620. Só que eu plantei só 12 hectares dela, entendeu? O que aconteceu? Como eu usei bastante semente nessa primeiro talhão, uma semente a mais por metro, faltou semente lá, entendeu? Faltou semente lá. A semente era muito justa a conta. Justo até puxando um pouquinho para menos, né? E eu coloquei 1 grão a mais. Daí eu sofri aqui e sofri lá, porque faltou semente. Daí eu consegui, eu só plantei 12 hectares lá da KWS 8620, que deu um sojão muito boa. Não, eu acabei colhendo tudo junto, mas lá deu umas médias, uns 48 sacos, né, por hectare a 50. Muito bom. Aquele local onde foi a 8620. Estava se dando super bem. Só que daí eu plantei lá, foi 4 variedades. Então, as outras variedades não foram legal. A Juruena foi razoável, só que ela é uma planta ruim de germinação, muito baixo o teor de germinação dela. Não sei se era o bag que eu peguei, mas ela nasceu muito ruim, pouco pé por metro. E teve essa questão também do plantio, que ficou meio fundo, algum lugar raso, então ela deu ralo. E a plantadeira também, por mais que ela é boa, mas ela não é pantográfica, é uma tecnologia antiga, que é aquele sistema de régua atrás que segura os carrinhos, não deixa os carrinhos acompanhar a ondulação do terreno. Então, o nivelamento que deu plantio fundo e a variedade de soja que eu não acertei. Acertei uma variedade, 8620, está aprovado para a área de primeiro ano. Juruena não vou tanto assim dizer que ela não serve, porque houve falhas no plantio, como eu acabei de falar. Depois a bônus não foi bem. Daí o que aconteceu? Faltou semente para 10 hectares aproximadamente. E daí eu peguei semente com meus vizinhos, tenho até mesmo que agradecer a eles, né, por ter cedido semente para mim. Mas é uma semente já
tratada, a semente sobra do barracão, né? Ela perde um pouquinho a germinação, perdeu um pouco de germinação, mas agradeço a eles por ter me cedido essa semente. Mas aí eu acabei completando 10 hectares com variedade bônus e variedade cristalina. E nenhuma das duas foram bem. Foram muito ruins. Era a área mais fraca também. Eu colhi por colher essa área, né? Muito ruim mesmo. Ruim mesmo. Não foi bem. Esses 10 hectares derrubou a média geral. Teve lugar lá que eu colhi porque a gente planta, né? A gente tem que colher, ajeitando o terreno, mas deixou a desejar demais. Eu acho que se teve lugar lá, acho que não deu nem 15 sacos por hectare. Então, isso aí derrubou bastante a média, né? Então, a variedade de soja judiou bastante. Outra coisa, o quarto, perca na colheita. Poxa, como assim perca na colheita? Também teve perca na colheita. Poxa, não estava com a máquina zero bala, uma maquinona zero assim, mas o terreno muito irregular. Ela não copia direito, não copia. Não tem máquina que copia. Pode ser máquina nova, pode ser máquina não copia. Então teve bastante perca nas curvas também. Eu colhi com a minha máquina pequena também para tentar ajudar, mas também teve muita perca. Então é algo que também precisa ser corrigido. O solo imperfeito, pessoal, isso aí atrapalha demais. Agora tá ficando bom o solo aqui. Eu joguei o milhete e passei a niveladora de novo. Passei a niveladora cruzando a última aplicação, última vez que eu fiz as gradagens. Então agora eu passei cruzando o sentido que eu trabalhava antes, né? Nossa, ficou 90%, mas ainda tem, né, bastante murchãozinho no solo que eu preciso melhorar. Então com isso teve perca na colheita, né? E depois também, no final também teve também o inseto também, que é o sexto. E no final eu plantio atrasado, né? Começa a migrar inseto das outras lavouras. Não tem muito o que fazer, a gente luta, mas é só se passar veneno todo dia. Então, eu posso classificar isso aqui como plantio atrasado, né? O certo é plantar quanto mais cedo, pessoal, porque você planta atrasado, depois você colhe atrasado. Os insetos das outras áreas vizinhas migram tudo para a sua e você não consegue fazer um controle 100% dos insetos, né? Então, esse plantio atrasado foi um também dos das falhas, né? Que não ajudou. E por último, pessoal, o sétimo, para acabar de completar, perca na hora da venda. Isso aí foi o pior de todos, podemos dizer, porque a gente faz tudo certinho, tem alguns erros, igual como eu falei aqui, mas ninguém faz nada assim pensando, vou fazer isso porque vai dar errado, né? A gente faz sempre com o objetivo de acertar e sempre o melhor da gente, né? E também na hora da venda, conforme eu plantei atrasado, eu colhi atrasado. Os preços melhores foram no início da colheita. Então quem vendeu no princípio da colheita pegou melhores preços. Depois o preço foi caindo e está muito ruim o preço da saca de soja hoje. Hoje acho que em Sinop deve estar girando em torno de 110, 115, 110 reais o saco. Então muito baixo, muito baixo. Então o ano passado eu vendia 160. Então esse ano está 110, 115 o saco. Então, como eu plantei atrasado, automaticamente colhi atrasado. Eu peguei um momento ruim de vender. Então, não somente eu, a maioria dos agricultores também fizeram isso. Geralmente, os primeiros que a gente vai colhendo, a gente vai pagando as contas, pagando os pacotes. Depois, no final, a gente vai começar a tirar o da gente, né? E daí, ninguém esperava também que o preço ia cair dessa forma, né? E também foi uma coisa que tem que melhorar, não somente eu, sei, todos os agricultores, a gente é muito bom para plantar, para colher, para fazer tudo certinho, mas na hora da negociação a gente não tem muito conhecimento, noção e acaba perdendo, né? Então isso aí é um dos erros também que eu preciso melhorar nos próximos safra, de repente travar preço, e buscar alguma alternativa para a gente ter menos perca na hora da negociação, da venda dos produtos, né? Lógico que isso aí ninguém sabe o dia da manhã, às vezes
Já aconteceu também nos outros anos dos agricultores travar preço e depois aumentar demais. Então, é a vida, né, pessoal? Deus sabe o que a gente precisa das nossas necessidades. E para resumir, essa área acabou fechando, foi 32, quase 33 sacos por hectare de média, por causa que tinha áreas ruins, né? Foram várias verdades, não acertei, muitos errinhos que atrapalhou uma boa média da produtividade. Mas tem que agradecer a Deus, né? Porque a área de primeiro ano, sair na soja não é fácil, o calcário não faz a reação direita, mas eu prefiro plantar soja do que plantar arroz ainda, né? Então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, deixo para vocês esse vídeo aí, comentando para vocês um pouco do resumo da safra, né? Espero que ajude vocês também, de alguma forma ou de outra aí. Desejo aí uma boa safra também de milho, para o pessoal que estão aí já com milho já pendoando, já milho verde, então, graças a Deus nosso milho está bonito, né? E que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria e para nós minimizar o máximo dos nossos erros, para que possam só ser somente acerto, para a gente ter mais sucesso e mais sustentabilidade no negócio, né? Então, Deus abençoe a todos. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, curte, comente. Até o próximo vídeo.